Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? De todo o conteúdo visto até agora no segundo bimestre, tá bom? Bem, nós fizemos uma revisão nos primeiros dias de aula, mas foram revisões sobre os primeiros módulos da apostila. Agora que nós concluímos a nossa apostila, nós vamos fazer uma revisão geral de tudo que nós vimos até agora, tá bom? Então, o que nós vimos, que nós até falamos em aula lá no início do segundo bimestre, nós falamos sobre algumas classes gramaticais, certo? E nós falamos principalmente sobre pronomes, tá? Nós falamos muito sobre pronomes, falamos sobre outras classes gramaticais, tá bom? E lembrando que tudo isso, todas essas classes gramaticais que nós vimos aqui para reforçar tudo isso e para nós entendermos o final da nossa apostila volume 2, é que todas as classes gramaticais fazem parte de uma análise morfológica. Dentro da gramática, nós fazemos vários níveis de análise da língua, tá? E cada nível de análise, para ficar separadinho e bonitinho, para cada nível de análise é dado um nome, certo? Para aquela classe, aquele nível de análise. O nível de análise em que nós analisamos a qual classe pertence aquela palavra, quais são as formas que nós podemos flexionar aquela palavra, ou seja, alterar aquela palavra para que ela traga outro sentido. Por exemplo, se eu flexiono no feminino, eu flexiono no masculino, se eu flexiono no plural, ou se eu flexiono no singular, enfim, quais são cada uma dessas classes gramaticais e quais são as funções dessas palavras dentro dessas classes gramaticais. Como, por exemplo, eu sei que o adjetivo é uma classe gramatical que serve para caracterizar o substantivo, certo? Então, se eu olhar para vocês e falar assim, alto, eu não preciso colocar em volta desse adjetivo todo um contexto. Vocês sabem que alto é uma característica, certo? Sensato. A palavra sensato, sem estar incluída dentro de uma oração ou de uma frase, enfim, de um período, a gente sabe que quando a gente fala que algo é sensato, a gente está dando uma característica, certo? Então, a mesma coisa, outras classes gramaticais. Algumas palavrinhas se encaixam em mais de uma classe gramatical, como, por exemplo, o termo a. A pode ser tanto um artigo definido aqui flexionado no feminino, como ele pode ser uma preposição. Aí sim eu dependo dele estar dentro do contexto, certo? Para eu saber qual função que ele está tendo ali. Porém, eu sei que ele pode pertencer a esses dois tipos de classes gramaticais, certo? Da mesma forma, ou uma. Pode ser um numeral, pode ser um artigo, mas eu já sei, fora de contexto, que ele pode ser qualquer um desses dois, tá? Batom. Batom, eu sei que é um substantivo. Enfim, gente, assim como qualquer é um pronome, ela é um pronome, certo? Aí dentro da oração a gente vai saber se vai ser um pronome do caso reto, se vai ser um pronome do caso oblíquo, mas eu sei que essas palavras, fora de um contexto, elas têm uma função, certo? Ali. Para eu especificar mais, de forma mais detalhada qual função que ela tem, dentro de classificações, ela precisa estar dentro do contexto, lógico. Mas fora do contexto eu sei quais são a que classe gramatical que pertence a essas palavras, certo? Então, esse é o nível morfológico de análise, tá? Das palavras. E aí, nós falamos sobre pronomes, falamos sobre classes gramaticais e tudo mais, continuamos falando, na verdade, porque nós começamos a falar sobre classes gramaticais lá no primeiro bimestre, e aí nós entramos em morfossintaxe. Aí falou de sintaxe,
todo mundo, nossa, meu Deus, o que é sintaxe, professora? Porque nós, até então, nós estávamos analisando um tipo de análise e pronto. Abriu o leque para que vocês entendessem que pode ser feito outro nível de análise, aí já bateu um desespero. Mas é normal, gente. É quando a gente se depara com outras regras, né? Diferentes, a gente sai da nossa zona de conforto que a gente estava habituado a ver ali, né? Então, entrou na sintaxe. O que é sintaxe? Gente, é só outro nível de análise, tá? E um nível de análise está muito relacionado ao outro. Então, assim, eu não vou separar, tá? Às vezes eu preciso saber a qual classe gramatical pertence àquela palavra para definir a sua função sintática, certo? Então, uma coisa depende da outra. São níveis que se relacionam, dependem um do outro para que eu faça uma análise perfeita ali daquela oração, daquele período, daquele texto também, certo? Porque, para além desses dois tipos de análise, eu já falei para vocês que existe a análise semântica. A análise semântica já é uma análise aprofundada dentro do sentido, dentro dos significados, enfim, de tudo que aquele contexto como um todo, seja de uma frase, um período, de um texto todo, uma poesia, por exemplo, o que ela está querendo, quais são os níveis, os campos de significado que ela pode ter, que ela pode passar, tá? Em nível de sentido. E da mesma forma que a morfologia e a sintaxe, esses dois níveis de análise dependem um do outro, a semântica também depende, também é bacana que nós olhemos para esses outros níveis de análise, que é assim, a análise sintática e a análise morfológica, para que a gente tenha um nível de análise semântico, de significado maior, tá bom? Melhor. Então, assim, são níveis diferentes, mas níveis que se relacionam. E quando nós entramos em sintaxe, nós já vimos outros níveis de análise diferentes. Por exemplo, eu sei que quando eu falo, meu amigo me deu essa caneta. Eu sei que amigo é substantivo, certo? Mas eu sei também que aqui dentro dessa oração ele faz o papel de sujeito, porque é ele quem faz uma ação, é a ele que se refere certa ação, certo? Ele que faz a ação de dar a caneta para alguém. Meu amigo deu uma caneta para mim, para minha namorada, certo? Então, assim, ele faz a ação de dar algo, certo? E aí que a gente entra em outros níveis de análise, que é, por exemplo, sujeito, predicado, já é o nível de análise sintático, certo? Para que eu saiba qual é o sujeito, qual é o predicado, eu preciso saber olhar para o meu verbo. Quem é que fez a ação? O sujeito é tudo a que se refere o predicado, certo? E o predicado é tudo que se refere a um sujeito. Então, assim, o predicado é aquilo que é a ação do meu sujeito ou é o que se refere ao meu sujeito, certo? Ou eu posso ter uma frase sem sujeito, por exemplo, se eu tenho um verbo, olha só como que uma análise depende da outra. Se eu tenho um verbo que indica um fenômeno da natureza, eu não tenho um sujeito, certo? Porque, por exemplo, hoje choveu ontem à noite. Ninguém faz a ação de chover, certo? Então, aqui eu não tenho nenhum caso de sujeito indeterminado, de sujeito oculto, de sujeito simples. Não, eu tenho sujeito inexistente, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, certo? Então, assim, um tipo de análise depende do outro tipo de análise. Certo? Então, nós vimos o que é sujeito, nós vimos o que é predicado, e aí, no último módulo, nós entramos em concordância nominal. E para a gente entender o que é a concordância nominal, nós precisamos saber das classes gramaticais. Por que nós precisamos saber das classes gramaticais? Porque nós precisamos saber ali o que é sintagma nominal. O sintagma nominal uma unidade mínima de um período, certo? De uma oração, em que ali existe um termo de dependência entre todos esses termos dentro dessa unidade mínima, certo? E qual é a dependência que existe entre eles? Se é sintagma nominal, então é porque tem como núcleo um nome. Qual que é a classe gramatical
que dá nome aos seres. É o substantivo. Então, eu vou ter o meu substantivo ali como núcleo do meu sintagma, certo? Inicialmente, é disso que vocês precisam saber. E aí, existem os dependentes desse substantivo. Por que dependentes deles? Porque eles dependem do substantivo para existir, que eu já falei para vocês várias vezes nas aulas. Por exemplo, existe artigo sem substantivo dentro de uma oração? Não existe. Ele não existe sozinho. Assim como o adjetivo, ele não existe sozinho, certo? Porque ele existe exatamente para caracterizar um substantivo. Então, como que eu vou trazer uma característica de um substantivo que não existe dentro de uma oração? Então, por isso é essa relação de dependência entre eles. E por isso o substantivo sempre é o núcleo, certo? Porque ele é quem traz a informação principal, tá? Além disso, por eles terem essa relação de dependência entre si, eles precisam concordar, que entra a análise sintática, isso já é um nível de análise sintática, mas que precisa do nível de análise morfológica para existir, que é a concordância nominal. Eu não vou colocar um substantivo no plural e o artigo que está ali definindo ou indefinindo ele no singular. Por exemplo, uma cobras, a cobras. Os batom vermelho, certo? Eu não vou fazer isso. A gente faz muito isso, de entrar numa discordância nominal na nossa fala. Isso acaba acontecendo, certo? Dentro de uma fala informal. Mas na escrita isso não pode acontecer, certo? Então, dentro da escrita a gente não pode colocar esses termos que se ligam entre si de forma que eles não estejam concordando em gênero e ou número, porque nem todas as palavras são variáveis em gênero e em número. Às vezes algumas são variáveis só em número, singular e plural, certo? Então, assim, quais são esses termos dependentes do substantivo? Artigo, numeral, adjetivo e pronome na sua função adjetiva. Lembram que é aquele ali que vem, aquele adjetivo, aquele pronome que vem do lado de um substantivo e não vem substituindo esse substantivo. Como, por exemplo, qualquer pessoa inteligente. Aqui eu tenho um caso de pronome, substantivo e um adjetivo. Quando eu falo qualquer pessoa inteligente passará naquela prova, aqui dentro dessa oração eu tenho uma unidade mínima de um sintagma nominal de termos que dependem entre si, certo? Que é substantivo, pronome e o meu adjetivo, certo? Dentro dessa unidade mínima, eles precisam concordar, tá? Eles precisam concordar. Por quê? Porque eu não vou colocar quaisquer pessoa inteligentes, certo? Eu não posso. Qualquer depende de substantivo, está se referindo a substantivo, e inteligente também está se referindo ao substantivo que é pessoa. Então, se pessoa está no plural, todo mundo vai para o plural ali dentro daquele sintagma. Se ele está no feminino, pessoa, no caso, não dá para flexionar no feminino ou masculino. Mas, no caso, se for uma palavra flexionável, todos vão se flexionar da mesma forma, entendeu? Que dá para flexionar ali e concordar entre si, eu vou fazer isso, tá bom? Então, essa é a concordância nominal. E de que forma que ela ajuda no meu texto? Dentro do sintagma, nós vimos nos exercícios da apostila, nem sempre o sintagma está ali pertinho. Por exemplo, igual eu citei essa frase, qualquer pessoa inteligente passará naquela prova. Pode ser que esse sintagma esteja quebrado, esteja separado. Então, o adjetivo que se refere àquele substantivo vem mais lá na frente, está lá depois do meu verbo, por exemplo, que nós vimos exemplos disso na apostila. Então, assim, eu preciso saber isso, porque às vezes o meu adjetivo pode ficar um pouco longe do meu substantivo, que vai ser o meu sujeito, por exemplo. E aí eu vou lá, como ele está muito longe, eu não percebo essa relação aqui entre eles e coloco numa flexão que não é igual ao termo a que ele se liga. Então eu preciso ter atenção a isso, porque o meu texto vai ficar errado. Além dele ficar errado, sintaticamente falando, vai ficar
confuso. É importante trazer que, se não houver concordância nominal, há o perigo de que aquele termo ali que não concorde, de uma discordância nominal ali, gere ambiguidade no seu texto, certo? E se gerar ambiguidade no seu texto, ele não vai ficar um texto compreensível, ele não vai ficar um texto fluido, ele não vai ficar um texto bom. Então, e você não vai conseguir passar sua mensagem da forma que você quer, gente. A gente se comunica pela língua, certo? Seja qual língua nós utilizarmos. E é o nosso principal meio de comunicação. Então, a gente precisa ser eficaz na nossa comunicação. Às vezes, para nós, da forma como a gente fala, da forma como a gente escreve, principalmente, ainda mais hoje que nós utilizamos muita rede social, às vezes para nós tá totalmente coerente, totalmente entendível, né? Mas para o outro não tá. E aí é onde gera falhas na comunicação. Então é muito importante que nós saibamos fazer essa concordância nominal. Existe a concordância verbal também, que nós veremos depois, mas que exista isso, gente. Por quê? Porque se o meu adjetivo lá tá no masculino e no singular, e o meu sujeito tá no masculino e no singular, eu sei que ele tá falando do meu sujeito, mesmo que ele esteja longe do sujeito, certo? Olha só a importância de fazer uma concordância nominal. Então, gente, é isso que nós vimos no nosso segundo bimestre. Essa é a importância do nosso estudo até aqui para a nossa vida, para todas as situações comunicacionais que a gente tem na nossa vida e, para além disso, para todas as fases que teremos de aprofundamento, de estudo de texto, enfim. Tudo isso faz parte de uma rede muito grande de estudo comunicacional que é muito importante para a vida de todos nós, tá bom? Então, se for preciso, peguem vídeos anteriores que tá aqui ainda na plataforma, assistam novamente, se precisar procurem no YouTube, procurem ajuda nas nossas aulas online, tá? Anotem dúvidas, não deixem dúvidas passarem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.